O tema para nós hoje é sobre a teologia e as narrativas ideológicas, né? Então, nós queremos construir aqui um entendimento sobre essa questão da teologia e as narrativas, né? Ele diz, tem um fator teológico, o fator filosófico e também o fator histórico que vai linkar a teologia com a filosofia de uma maneira geral. Então, a gente pode compreender isso a partir de um ponto que a gente vai entender o que é teologia, as diversas áreas da teologia compreendidas dentro do contexto teológico, né, à luz da Bíblia enquanto palavra de Deus, e também num contexto histórico secular, numa compreensão mais filosófica para a gente poder entender. Acho que todo mundo que está nos assistindo ou vai assistir esse vídeo sabe o que é teologia, tem a compreensão do que é teologia. Então, hoje, no contexto mais amplo, a teologia ela cresceu, ela tomou uma amplitude mais do que simplesmente o significado literal da palavra teologia, do grego theo, e logia também do grego theo, Deus, e logia significa o estudo ou a doutrina acerca da pessoa de Deus. Então, estudar a teologia hoje é muito mais do que isso, né? A gente conhece aqui na América Latina a famosa, né, teologia da libertação, teologia da prosperidade, né? Então, teologia dos neopentecostais. Então, tem teologia para tudo quanto é gosto. Então, ultimamente, nós temos a teologia contemporânea, ou então teologia da diversidade, e na nossa jornada, a gente vai estar tratando aqui sobre várias questões da teologia e as implicações do movimento teológico no Brasil e também no mundo. Então, a gente vai ter um momento que a gente vai estar debatendo aqui, vai estar trazendo uma especialista, a gente vai contar aqui com a doutora Lana Mello para trazer um pouquinho sobre teologia feminista. Bom, a nossa participação hoje, a gente vai tentar trazer aqui para vocês a questão da teologia como uma reflexão crítica. A gente já sabe o que é teologia, a gente já entende que teologia ela não está mais limitada nesse contexto do significado literal da palavra. A teologia ela está muito mais ampla, ela atinge, né, diversas áreas da sociedade, da concepção humana. Então, vai desde o aborto, do direito à vida, do direito à liberdade, à intolerância religiosa, direito de culto, enfim, a teologia avança cada dia que passa de uma maneira assim, muito interessante. Então, a gente já falou sobre a definição do que é teologia, do significado da palavra teologia. A gente também quer falar sobre a teologia como uma ferramenta crítica da sociedade. Então, não sei se vocês acompanharam no nosso canal, a gente lançou aqui uma fala de uma bispa, né, famosa aqui no Brasil, chamada Sônia Hernandes, né? Então, nosso respeito aí à bispa Sônia Hernandes. E, em cima da fala da bispa Sônia Hernandes, nós tivemos aí uma espécie de reação do pastor Silas Malafaia, e que estava em pauta ali, a questão da salvação, né? Então, a bispa ela vem com uma fala de que quem somos nós para julgarmos de quem vai ou não para o céu em relação a esse segmento dos LGBTs, e o Silas, enfaticamente, ele disse, não, eu não estou aqui trazendo a minha opinião, eu quero citar o que a Bíblia fala. Então, a teologia, né, como uma ferramenta crítica da sociedade, ela é capaz de nos levar a uma compreensão e um entendimento crítico do comportamento, da forma de agir e de pensar de toda uma sociedade. Hoje, no Brasil, a questão de comportamento, a chamada pauta de costumes, ela traz muito essa questão teológica, a questão bíblica, para o centro do debate,
porque, preste atenção, uma parcela muito interessante da sociedade brasileira se declara evangélica, sendo que o Brasil, se não me falha a memória, continua sendo o maior país católico do mundo. Então, o Brasil se torna talvez o maior país cristão do mundo. Diante desse quadro de uma população envolvida no cristianismo ou envolta no cristianismo, a pauta de costume é muito grande. Então, quando a gente vai falar sobre Bíblia, sobre contextualização bíblica, a gente tem que obrigatoriamente pensar a teologia. E como pensar a teologia? Qual é a proposta da teologia nesse quesito de uma ferramenta crítica? A gente viu no passado alguns filósofos, ou que depois se apelidaram de teólogos, por exemplo, Leonardo Boff, depois tem aí os mais novos, aí nem vou citar nome para não dar propaganda de graça para essa galera, que eles se dizem filósofos e também querem se pronunciar como teólogos. De teólogos eles não têm nada. Eu acredito que eles são sociólogos, filósofos, mas eles, usando a ferramenta da filosofia, da sociologia, da antropologia, eles querem trazer um parâmetro crítico em relação ao que pensam os teólogos e o que fala a Bíblia Sagrada. Então, eles erram feio, porque, na verdade, eles têm um entendimento de fora para dentro e querem querem construir uma narrativa teológica, bíblica, para que a sociedade brasileira passe a pensar da maneira que eles pensam. E foi assim que nasceu na América Latina o quê? A chamada teologia da libertação, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho para a gente poder compreender. No segmento evangélico, então você que está nos assistindo aqui, nos acompanhando, no segmento evangélico, essa questão da teologia como uma ferramenta crítica, ela ficou muito restrita no Brasil ao longo do tempo, até porque os pastores, a liderança evangélica, tinha uma crítica, uma repulsa em relação ao estudo teológico, aos cursos de teologia, aos seminários de uma forma geral, porque se apregou durante muito tempo que a teologia era algo nocivo à igreja, aos membros das igrejas. Bom, com o passar do tempo, essa ideia errônea ela foi sendo desconstruída, seminários foram surgindo, institutos bíblicos, escolas teológicas, e se teve um avanço, né, extraordinário na questão do estudo teológico no Brasil. A partir desse avanço, começou-se a vislumbrar e a se pensar teologia propriamente dita. E aí nós descobrimos alguns viés, que eu já falei aqui, um deles, que seria o quê? A teologia da prosperidade. Aí nós tivemos teologia do pensamento positivo, positivista, nós tivemos teologia do sofrimento, que, de uma certa forma, vem muito da tradição católica, e a igreja evangélica, de alguma maneira, herdou essa teologia do sofrimento, né? E ela, de uma forma mais clara, é a questão da teologia modernista, né? Que tomou conta de uma forma bem básica aí do movimento evangélico aqui no Brasil. Então, está entrando algumas pessoas aqui participando com a gente. Você pode fazer sua colocação, você pode fazer a sua pergunta e participar com a gente. Se você tiver aí também, né, no canal no YouTube, quem sabe a gente pode interagir e chamar você daqui também ao vivo para poder participar com a gente. Doutor Sérgio Aragão está nos acompanhando, a equipe Fatos está nos acompanhando, também a galera da Ordem Federal de Teólogos do Brasil nos acompanhando aqui
né, na nossa live. Bom, gente, dentro dessa questão do senso crítico, da ferramenta crítica, a gente pode entender que a teologia ela oferece uma lente ou uma lupa crítica, né, ao comportamento, ao modus vivendi de uma sociedade. Então, o comportamento dessa sociedade ela está debaixo, né, de uma lupa teológica. Por quê? Porque se essa sociedade ela é cristã, se essa sociedade ela é protestante, então, teoricamente, ela vai se reger ou ela vai se conduzir à luz da Bíblia Sagrada, no que a gente chama de ética cristã. E a ética cristã é o quê? É a leitura do comportamento, né, através de regras e práticas que vão dar um sentido moral à vivência, né, das pessoas em meio a essa sociedade. A ética cristã ela vai balizar, e ela baliza a partir de que momento? Ela baliza a partir de parâmetros tirados da Bíblia. E como se tira parâmetros de dentro da Bíblia para se viver em sociedade? Essa extração é feita através do estudo teológico, da compreensão teológica. Então, é a partir do estudo teológico, é a partir da inserção teológica que a gente vai extrair de dentro da Bíblia. Quando eu digo aqui de dentro da Bíblia, eu não estou falando de dentro do livro, né? Eu estou falando de dentro das Escrituras. Então, você extrai de dentro das Escrituras, do texto sagrado, do que diz o texto sagrado, e formula, né, regras e comportamentos que vão dar sentido à moral de vida dos cristãos de uma maneira geral. Então, sem a teologia, não se pode ter a ética cristã, porque ética cristã quer dizer, de grosso modo, que você vai viver de acordo com os conceitos, os parâmetros, né, cristãos que são extraídos da Bíblia. Então, a teologia vai nos ajudar a fazer essa extração também, usando como uma lupa aqui. Para continuar aqui, a partir desse momento, nós vamos falar um pouquinho sobre construções de narrativas ideológicas. Então, preste atenção muito nisso aqui. Lá no passado, antes das 95 teses de Lutero, que foram pregadas, né, lá naquela catedral, antes das teses de Lutero, que deram origem ao luterano e ao protestantismo dentro do segmento cristão, havia vamos dizer assim, uma narrativa ideológica e teológica dentro da igreja cristã que a salvação ela era o quê? A partir do quê? Das obras praticadas por cada cristão. E Lutero, quando ele traz as teses, ele traz um novo pensamento, ele traz uma nova narrativa. Ele vem dizendo que a salvação é pela fé, mediante a graça, que isso aí é um favor imerecido da parte de Deus para a humanidade. Mas, naquele momento da tese, das 95 teses, a Igreja Apostólica, a Igreja Cristã Apostólica Romana, ela se manteve firme dentro da sua narrativa, né, que perdurava até aquele momento. E essa narrativa, ela não havia sido contestada, ela não havia sido questionada de uma maneira tão enfática como fez Lutero. Então, Lutero ele vem e contesta a narrativa da salvação mediante as obras. O cara praticava as obras, fazia benefícios, dava esmola, ajudava as pessoas. Então, a narrativa construída aqui é que fazer o bem, a pessoa tinha aí um lugar no céu, se comprava indulgências, enfim, fazia algum tipo de benefício, ajudava as pessoas.
então essa pessoa tinha um lugar no céu. Então, era a salvação mediante as obras humanas. E Lutero ele trouxe uma nova identidade de narrativa para o segmento cristão, dizendo assim, olha, é importante fazer o bem, ajudar as pessoas, faz parte do entendimento bíblico, né, da recomendação bíblica, ajudar as pessoas, fazer o bem? Sim, é importante, está na Bíblia. Porém, Lutero trouxe a compreensão e clareou para todos nós que a salvação é mediante a fé, né, que é o quê? Um favor imerecido da parte de Deus, mediante a graça de Deus. Então, desconstrói a narrativa anterior, que perdurava, né, por muitos séculos, e trouxe o quê? Uma nova luz, um novo entendimento sobre a questão da salvação. Então, para vocês entenderem como se constrói ou como se evolui uma narrativa dentro do contexto teológico. O exemplo mais claro, mais palpável, é essa questão de Lutero, depois de Calvino e Karl Marx, John Knox e muitos outros. Então, dentro da narrativa teológica, a gente vai citar esse exemplo, e eu falei aqui, sem querer, de Karl Marx, mas não sei se seria o momento da gente falar um pouquinho sobre ele, mas Karl Marx, Nietzsche e outros filósofos e outros ideológicos marxistas, eles também usaram a Bíblia para poder postular, né, suas teorias socialistas comunistas. Nietzsche tem a famosa obra A Morte de Deus, etc. e tal, e por aí Karl Marx vem todo o seu ideológico da negação da divindade, né? Então, veja que se não fosse importante essa questão teológica, esses filósofos comunistas ou ateístas, eles não citariam e não se preocupariam com a Bíblia e também com a teologia. Bom, eu falei anteriormente sobre a teologia da libertação. Então, eu queria me ater um pouquinho sobre isso e também deixar vocês para participarem conosco e também debaterem conosco, é a questão da teologia da libertação, que foi, de uma maneira muito bem trabalhada em toda a América Latina, a tal ponto que os movimentos de esquerda, de alguma maneira, usaram propositadamente ou não a teologia da libertação para implantar as narrativas e as ideologias do movimento socialista, esquerdista, comunista nas Américas. Mesmo alguns desses movimentos negando a existência de Deus, foi a partir dessa teologia da libertação, né, das chamadas comunidades de bases da Igreja Católica, implantado em várias localidades e interiores do Brasil, em pequenas cidades, em locais até distantes dos grandes centros, é que cresceu o movimento de esquerda no Brasil a partir desse ideológico da teologia da libertação. Que de libertação, né, não tem nada, né? Não traz uma questão teológica de libertação, de evangelização propriamente dita, e se pautou basicamente de um movimento de libertação ideológico-político, né, para a supremacia e a tomada de poder, ou a chegada ao poder político dos países aqui na América Latina, da esquerda, que hoje controla basicamente toda a América Latina, com exceção agora da Argentina, que tem agora um governo de centro-direita ou de direita, como a gente pode pensar. Bom, gente, para quem chegou agora, nós estamos falando sobre a teologia
e as narrativas ideológicas. Como se constrói? Eu dei o exemplo aqui do Lutero, com as 95 teses, aonde ele trouxe o quê? Uma nova narrativa para o segmento evangélico. Ao longo do tempo, outros ideólogos, né, trabalharam a teologia e, a partir desse novo entendimento ou de uma nova narrativa, surgiram vários segmentos, ou várias denominações, ou até religiões novas surgidas a partir do cristianismo. Nós tivemos nos Estados Unidos Testemunho de Jeová, nós tivemos adventistas, nós tivemos os mormons. Então, veja que a questão teológica e a narrativa ideológica, ela caminha sempre usando a Bíblia como base para um novo entendimento, para uma nova leitura. Por isso, vejam, senhores, está muito em moda hoje a ideia ou a expressão ou a proposição de se fazer uma releitura da Bíblia. Então, tem se falado muito que o próprio Papa Francisco ele tem ideias, né, ele tem falado sobre uma releitura, sobre reescrever a Bíblia e até reinterpretar a Bíblia, né, de acordo com as novas ideias ou ideias de uma nova era, de uma nova ordem mundial que nós estamos vivendo no momento, ou já se iniciou. Então, se fala muito nisso. E aí usa o quê? Sempre a Bíblia como base, né, para essa reconstrução de ideia, para essa releitura, para adequar a teologia bíblica ou o entendimento bíblico como a sociedade vive no momento. Mas, lembrando, a teologia como ferramenta crítica, ela vem para trazer uma lupa, trazer um entendimento sobre o comportamento ético ou não ético da sociedade. O que está acontecendo agora é que a sociedade ela passou a criticar a Bíblia para tentar, de uma forma desesperada e aviltante, desconstruir o texto sagrado. Ao longo do tempo, se tem, ultimamente, tentado desconstruir, se tem tentado negar a veracidade e autenticidade do texto bíblico, tem se tentado negar que a Bíblia ela é a palavra de Deus, e a todo custo você vê toda hora alguém dizer assim: a Bíblia está cheia de erros, a Bíblia tem muita coisa errada, a Bíblia foi escrita por homens, a Bíblia é machista, a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo. Então, a todo tempo se quer construir uma narrativa depreciativa acerca do texto sagrado e também numa interpretação narrativa da teologia bíblica, desconstruir a Bíblia num falso entendimento do teor teológico contido na Bíblia. Então, senhores, o próprio texto bíblico diz o seguinte, que a palavra do Senhor ela é imutável. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras, disse Jesus, jamais passarão. Então, para você ter uma ideia do que está acontecendo, é uma tentativa de vários segmentos sociais no Brasil e no mundo, ditos movimentos sociais, por quê? Há uma tentativa dos movimentos de origem afrodescendente, o pessoal do movimento negro, né, em classificar a Bíblia como racista. Há aí também uma forçação de barra dos grupos LGBTs dizendo que a Bíblia ela é homofóbica, né? Então, daqui a pouco vai ter os indígenas, daqui a pouco vai ter... As mulheres nem se fala, porque há muito tempo
as mulheres, né, o movimento feminista conseguiu, de uma forma, né, até muito, né, até fácil, né, a inserção da mulher no contexto teológico, né, de uma forma assim muito preponderante, né, muito importante. Porém, eu, particularmente, minha opinião, eu acho que há muitos exageros na questão da teologia feminista que a gente precisa discutir à luz da palavra de Deus, que não estão contidas na Bíblia, né? Não se tem entendimento teológico e muito menos bíblico para algumas questões do papel da mulher, por exemplo, na igreja, enfim, na questão da cristandade, por assim dizer, até porque, se você for analisar bem, a Igreja Católica ela permanece firme em algumas questões, mesmo com algumas declarações do Papa Francisco, que, na minha opinião, toda vez que fala, ele pisa na casca de banana, né? Toda hora ele leva um tombo, que, na minha opinião, com todo respeito aos católicos, quero afirmar aqui o meu respeito aos irmãos, aos amigos católicos, porém, esse Papa Francisco, ele não está à altura de liderar a Igreja Católica, né? Fala muita coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, nega, né, o contexto bíblico de uma forma, né, clara em muitas das suas declarações, e eu, particularmente, já presenciei, já vi algumas falas de padres e irmãos católicos que ficam assim assustados, estão assim estarrecidos com diversas declarações do Papa Francisco. Veja, ele fala como se o que ele estivesse falando estivesse dentro de um contexto teológico bíblico, porém as falas dele não estão inseridas no contexto bíblico e nem teológico. Então a gente precisa deixar claro isso. Não é porque a pessoa é um orador eloquente, uma pessoa famosa ou um pregador famoso que essa pessoa é capaz de versar a teologia com propriedade e com fidelidade às escrituras. A gente tem visto muitos pregadores, principalmente essa galera daí de uma nova safra aí, a galera mais jovem, falar muita coisa errada que não está na Bíblia. E eles usam o texto bíblico para afirmar, não, está na Bíblia, etc. Gente, texto isolado tem nada a ver com teologia. Então, vamos tomar cuidado na hora de interpretar a Bíblia para a gente não ficar pegando o texto isolado e ficar falando bobagem. Tá bom? Gente, está participando aqui com a gente quando a gente toma água? Doutor Sérgio Aragão, lá de Belfor Roxo, aquela região da Baixada Fluminense. Berriel, nosso capelão esportivo, participando com a gente, a equipe Fato, a galera aqui, doutor Oberdan Álvares participando aqui. Boa tarde, querido. Olha, eu espero vocês aqui na live aqui da Jornada Teológica para a gente poder debater aqui esses temas aqui que são muito importantes para todos nós. Muito legal a gente estar com vocês aqui. Bom, quando a gente fala de construções de narrativas ideológicas, a gente vai trabalhar com a ideia de tradições teológicas que influenciam a construção de narrativas que moldam os valores e identidades sociais cristãos. Então, por exemplo, você tem o texto bíblico e você tem o quê? A parte cultural e a parte histórica de vivência de uma sociedade. Sendo que, quando a gente vai estudar teologia, a parte de interpretação de hermenêutica, a gente aprende, e eu quero deixar claro aqui, que a doutrina bíblica, o texto bíblico, ele é imutável. Porém, usos e costumes, ou os costumes de uma sociedade, eles são mutáveis. Por exemplo, a gente viu muito no Brasil a questão de uso de chapéu, a questão de
uso de terno, de roupas, né, corte de cabelo, maquiagem. Então, só que essas coisas que eu citei, em algumas partes do mundo, a igreja encara isso de uma maneira diferente do Brasil. E no próprio Brasil, ao longo do tempo, os costumes foram se alterando, se modificando, porém, a doutrina cerne da Bíblia, nas igrejas evangélicas, ela permanece a mesma. Então, o que a gente precisa pensar aqui? Mesmo numa construção de narrativas, a gente precisa tomar cuidado que o texto sagrado ele não muda ao longo do tempo. Porém, os costumes de uma sociedade, de uma igreja, de um povo ou de uma população inteira, eles podem se alterar ao longo do tempo. Então, é muito comum você viajar em outros países e você chegar lá nesse país, você vê uma pessoa tomando vinho, né? Tomando uma taça de vinho. Aqui no Brasil é um escândalo, né? Em muitas regiões. Porém, nesses países, tomar um vinho é algo comum entre os membros de uma igreja evangélica, por exemplo. Já que no Brasil se tem a crítica, né, enquanto ao uso, a ingestão de bebida alcoólica no Brasil. Em alguns lugares do mundo, os evangélicos fumam. Aqui no Brasil, fumar é pecado. Então, veja, vamos ter o cuidado, o entendimento do que é doutrina e do que é costume. Mesmo que, em alguns momentos, se tenha alguma dificuldade de entender o que é costume e o que é doutrina. Porém, você, como teólogo, você, como professor de teologia ou seminarista, você, como estudante da Bíblia, você precisa ser capaz de trazer à luz o entendimento bíblico usando a teologia como uma ferramenta capaz de criticar e trazer à luz do texto bíblico um entendimento apropriado, um entendimento correto, para que as pessoas não estejam enganadas ou iludidas. Vamos lá. Gente, podem perguntar, podem participar. Nós estamos aí já caminhando para o final da nossa participação aqui. Daqui a pouquinho, às 19 horas, vai ter aí com a gente um craque aí, o doutor Paulo Modesto, participando também com a gente aí. Bom, dentro da construção de narrativas, nós temos construção, mas também temos o quê? A desconstrução teológica. E eu falei aqui um pouquinho sobre isso, que ao longo da história humana e ao longo do tempo ultimamente, se tem vários movimentos de desconstrução teológica. Porém, as pessoas citam muito a Bíblia e elas acham, de uma maneira geral, que os ataques são em relação à Bíblia, né? Ou o livro da Bíblia. Você vê as pessoas chamando o livro, você vê as pessoas desmerecendo a Bíblia enquanto livro. Porém, se você analisar bem, o que se quer desconstruir ou o que se quer alterar é o entendimento teológico e doutrinário do que está na Bíblia. Né? Em muitos casos, ninguém quer abrir mão da Bíblia. As pessoas querem fazer uma releitura, um ressignificado do texto bíblico. Querem contextualizar a Bíblia. É como se... Vou dar um exemplo aqui. Você pega a Bíblia e você dá uma interpretação dela para que ela se adeque à realidade das pessoas, da maneira de viver das pessoas ultimamente. Então, pegar a Bíblia, fazer uma releitura, ressignificar, e o entendimento agora vai ser de acordo com o que nós estamos vivendo. Porém, a Bíblia ela é crítica, ela tem uma exposição crítica de forma autêntica. Automaticamente, quando você lê a Bíblia, quando você vai interpretar a Bíblia ela fala às pessoas. Ela tem uma fala crítica sobre os nossos comportamentos, sobre a nossa maneira de viver e também sobre a nossa maneira de pensar. Então, nós
quando a gente vai examinar as Escrituras, nós não temos uma capacidade de fazer uma interpretação da maneira como a gente pensa, porque a Bíblia ela expõe o seu pensamento crítico e a ferramenta adequada para a gente poder trabalhar e contextualizar é a teologia. Agora, o movimento que se tem hoje é o quê? É o movimento da desconstrução do entendimento e dos valores contidos ali na Bíblia Sagrada. Bom, para a gente caminhar aqui para o nosso final da nossa palestra, eu queria também falar um pouquinho sobre o papel da teologia na identidade cristã. Você sabe o que é identidade? Você sabe, você tem uma identidade. Eu não estou falando aí do RG, não. Eu estou falando da sua identidade como pessoa. Você tem uma identidade como filho, como pai, como marido, como esposa, uma identidade como teólogo, uma identidade como pastor. A identidade aqui que eu me refiro é como você é identificado e como você se identifica no contexto teológico. Então, a maneira como você pensa, a maneira como você age, vai identificar você teologicamente e vai nos dar uma visão de quem você é no contexto teológico. Então, por exemplo, no Brasil, nós temos aí duas correntes, a questão do pessoal que trabalha com livre-arbítrio, questão da salvação, está muito em moda no Brasil, e também da predestinação. Então, teologicamente, se você é de um ou outro desses segmentos, eu vou identificar você teologicamente. Você vai ter uma identidade. Não, eu creio na predestinação. Opa, eu vou identificar você. Ah, eu sou do livre-arbítrio. Opa, eu vou identificar você. Também tem a questão dos a minha língua está presa hoje. Tribulacionistas e pré-tribulacionistas. É isso aí, vou falar rápido que sai. Então, essa galera também, a gente vai ter uma identidade delas. Quem crê que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação é pré. Quem crê que a igreja vai ser arrebatada durante a grande tribulação é mid. Quem crê que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação é pós. Né? Então, de acordo com o teu pensamento teológico, eu vou identificar, né, você vai ter uma identidade teológica. E, de alguma maneira, essa identidade teológica vai formar a sua cristandade. O que seria a cristandade? É a maneira de você se comportar como cristão, a maneira de você se comportar enquanto você crê. Qual é a sua maneira, o que você crê, o que você acredita. Então, a teologia ela serve para a gente poder identificar o indivíduo nesse quesito, nesse teor teológico de uma identidade cristã. Então, a gente sabe hoje diferenciar um católico e diferenciar um evangélico. A gente sabe diferenciar um espírita, mesmo que você veja que muitos espíritas eles usam a Bíblia, né, também como um livro, né, importante doutrinariamente. E eles extraem algumas doutrinas do espiritismo da Bíblia. Porém, a gente está trabalhando aqui o quê? De narrativas ideológicas a partir da teologia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, ao longo do tempo, você lendo a Bíblia, você estudando a Bíblia, você vai identificar alguns processos de narrativas ideológicas dentro da própria Bíblia, porém, essas narrativas elas não se sustentaram e elas não se sustentam. Por quê? Por que essas narrativas estão ali? Logicamente, para servir como exemplo, para a gente poder ter um entendimento e também é o quê? É o fato que está registrado com fidelidade. Vamos para a água aqui, senão a garganta vai para o brejo aqui.
Berriel está falando aqui com a gente. Ele diz assim: olha, trabalhei com os padres que vieram da Alemanha. Eles bebiam cerveja e fumavam. Olha aí, ó, que eu falei. Geralmente no Brasil, muitos desses padres são estrangeiros. E ao longo da história da Igreja Católica no Brasil, é comum você ver o padre fumando, é comum você ver o padre bebendo, né? É comum você ver o padre festeiro, gostar de danças e etc. e tal. É muito comum no Brasil isso, né? Então, a galera alemã que vem para cá gosta de uma cerveja e fuma. E eu citei, o Berriel ele citou a questão dos padres, mas também entre os evangélicos, né, missionários evangélicos que vieram, era comum o pessoal beber vinho, tomar cerveja. Haja visto os luteranos lá no sul do Brasil, que gostam de um vinho e também de uma cerveja. Deixa eu ver mais aqui, alguém aqui que nos mandou uma boa tarde. José Rangel mandando aqui uma boa tarde. Berriel participando com a gente. O que mais aqui? Deixa eu ver, participando aqui com a gente. Eu já falei aqui também. Simões participando com a gente. Gente, nós vamos caminhar para o final. É uma rápida participação aqui, para inaugurar aqui a jornada teológica, para deixar você com gostinho de quero mais. Eu acredito que eu vou voltar em algum momento durante a semana para trazer algum outro tema. Nós vamos trabalhar aqui durante a semana, mas hoje nós teremos ainda Dr. Paulo Modesto falando às 19 horas daqui a pouquinho, e depois às 20h30 nós teremos mais um convidado participando aqui com vocês. A participação ela vai poder ser ou através aqui do canal no YouTube, ou também na plataforma Meet, ou plataforma da Microsoft, que a gente manda o link para vocês. Então, fique ligado aí para a gente poder participar. Eu sou Jorge Leibe, nós estamos dando boas-vindas a você da Jornada Teológica que está participando com a gente ou que vai participar posteriormente assistindo esse vídeo. Então, um forte abraço, Deus abençoe cada um de vocês. Até daqui a pouquinho, às 19 horas, com o doutor Paulo Modesto aí trazendo mais um tema muito interessante com a gente aqui. O doutor Sérgio Aragão, ele colocou aqui para a gente aqui, ó. Martim Lutero meteu o pé na porta do papado, mas tinham outros pré-reformadores que foram importantíssimos em suas atuações. Eu citei aqui Calvino, John Knox, né? Então, tiveram muitos outros que tinham ideias, estavam construindo narrativas libertadoras para a igreja de uma forma geral. O que eu entendo naquele momento é que nenhum desses reformadores queria uma divisão da igreja. Porém, o papado toma um posicionamento de excomungá-los, de excluírem eles da igreja. E essa exclusão, esse excomungar, né, como era tratada a questão naquele tempo, acabou levando ao surgimento de um segmento protestante. O protestante era aquele que protestava contra a maneira de interpretar ou a maneira da igreja cristã tratar as coisas da fé relacionadas à fé naquele tempo. Lembrando que por muitos e muitos anos a igreja católica ela se autoproclamou a única autoridade capaz de interpretar a Bíblia, de propagar essa interpretação, e que ninguém tinha autoridade para interpretar a Bíblia além da Igreja Católica. Então, Lutero, quando ele traz as teses e os pré-reformadores, eles o quê? Eles chutam o balde. Eles, como diz o doutor Sérgio Aragão, eles dão com o pé na porta do papado, e aí há um alvoroço, né?
A Igreja Católica tenta agir de muitas maneiras para poder dissipar esse movimento reformista, porém, a porta já estava arrombada e esse movimento reformador fez surgir o movimento protestante, que deu origem mais tarde aos evangélicos de uma forma geral.